Nesse domingo no Allianz Parque, o Palmeiras entra em campo para fazer história. Uma partida muito difícil, é verdade, mas eu acredito no Verdão. No vídeo de hoje nós vamos te atualizar sobre algumas novidades para enfrentar o Cruzeiro. Vamos falar de uma situação bizarra que o Flamengo está tentando forçar novamente. E claro, mercado da bola, porque é aquilo que eu comentei nos últimos vídeos, né? As negociações que finalizam no começo da próxima temporada iniciam-se agora. E eu vou te deixar por dentro de tudo que tá rolando no Palmeiras. Mas primeiro eu preciso te agradecer. Eu sei, são mais de 20 mil views praticamente por vídeo, tá? O negócio tá maravilhoso, né? E tem gente que não chega até o final, então essa mensagem não chega. Eu tô deixando no comecinho, tá? Obrigado. Muito obrigado por acompanhar o canal, muito obrigado por concordar e discordar de mim nos comentários, porque eu acho que é isso que faz uma comunidade existir. E muito obrigado principalmente pela sua visualização e pelo seu carinho aqui com o nosso canal. Vambora? Vamos lá então, vamos começar falando de uma coisa que pra mim foi no mínimo absurda que está acontecendo com o Flamengo envolvendo o Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu o efeito suspensivo para contar com o Alan, você já sabe disso, na partida contra o Cruzeiro, né? O Alan que tem sido um baita de um ponto de desafogo do Verdão, né? E boa parte da imprensa flamenguista e de torcedores acharam um absurdo o STJD liberar o Alan para a partida, estão se queixando, falando que vão para esferas superiores para reclamar, né? Eu acho isso ridículo, tá? Porque há pouco tempo atrás o Bruno Henrique foi envolvido num caso acerca das bets, né? Ele estava literalmente envolvido. Eu não vou ficar falando muito a respeito porque é um processo e corre em segredo, né, de justiça. Entretanto, pra mim é bizarro, é muita cara de pau o flamenguista querer reclamar desse tipo de ação. Aliás, desde que o Palmeiras se preparou para enfrentar o Flamengo, eles fizeram uma pressão absurda na arbitragem e isso, obviamente, ecoou. Não tem como não ter ecoado, né? Então os árbitros que estão entrando para apitar as partidas do Palmeiras no Brasileirão estão no mínimo pressionados. Para mim isso tudo é ridículo. O Palmeiras tem que jogar, não pode se abalar e tem que entender todo esse cenário como mais um dificultador, mais uma barreira para se ultrapassar. Fora de jogo, né? Fora de combate para essa partida contra o Cruzeiro, além do Paulinho que tá se recuperando e a expectativa é que no começo de novembro ele volte, tá? Mas além do Paulinho, nós temos o Piquerez que tá suspenso, porque no final da partida contra o Flamengo disse algumas palavras ali pro Wilton dizendo que ele roubou, etc. E aí é isso, né? Por uma situação dessa, o cara fica suspenso de uma das partidas mais importantes do ano, toma um cartão. E assim, sei lá, pra mim, por falar a verdade, né? Complicado. Mas além do Piquerez e do Paulinho, Aníbal Moreno com edema na coxa não vai jogar, tá? E muito provavelmente aí a gente não vai contar também com o goleirão Everton, que segue em fase final de recuperação, tá? Entretanto, teremos Alan, teremos Sosa, teremos Facundo Torres, teremos o time ali completo. O Palmeiras não vai poupar, vai com força máxima para cima do Cruzeiro. Tem que ser assim. Tem que ser assim porque é uma partida difícil, é uma final e assim, essa partida vai refletir e impactar muito no emocional do time. Se o Palmeiras recebe o Cruzeiro e ganha, mas ganha assim, daquele jeito que estava jogando antes, né? 2-0, 3-0, sabe? Faz uma boa partida, isso vai dar moral. Moral para os jogadores que vão entrar em campo contra a LDU na quinta-feira. Então, de maneira geral, é uma partida tão importante quanto a partida contra a LDU na próxima quinta-feira pela Libertadores. Essa partida contra o Cruzeiro ela tem ainda alguns tons, né? Tem algumas coisas que pouca gente está falando e que para mim é importantíssimo. Por exemplo, quando você pega um lateral como o Kelvin, que é um lateral técnico, né? E que tem condições e chances de ser convocado para a seleção brasileira. Sim, o Ancelotti já falou isso, vai assistir o próximo jogo entre Palmeiras e Santos pelo Brasileirão no estádio, porque quer ver de perto tanto o Andréas Pereira como o Felipe Anderson, Vitor Roque e o Kelvin. Então você pega esse lateral com condição de apoiar e ele faz uma boa partida, ele recupera o emocional ali. Rapaziada, isso vai ser importante demais para enfrentar a LDU, porque nós vamos ter que fazer linha de 5, pressão lá na frente. Não vai ter jeito, o Palmeiras tem que fazer gol rápido, né? Então, além de tudo isso que está se envolvendo, né, nesse cenário, nessa mística da partida, há uma outra situação muito importante.
a psicologia do Abel. O Abel, pra mim, é o maior treinador da história do Palmeiras, e aí muita gente mais velha pode até comentar: ah, mas é porque você não viu o treinador tal, ou aquele lá, ou aquele outro. Legal, deixa nos comentários, isso pode virar até vídeo no futuro, né? Mas, dos treinadores que eu vi, o Abel é o melhor. Eu sei, é complicado a gente falar que ele acerta tudo, porque ele não acerta. Contra a LDU ele errou, por exemplo. Mas, de qualquer forma, é um baita treinador e é um líder. Essa liderança que ele exerce no grupo facilita muito nessas horas de dificuldade. Então nós precisamos torcer para que o Abel Ferreira não seja expulso, não se estresse na partida demais, né, além do limite ali, mas que ele consiga motivar os jogadores. O Flamengo é um rival, é verdade, mas o Palmeiras tem mais condição de ser campeão do Brasileiro. Na Libertadores a gente sabe como vai ser difícil, mas eu ainda acredito, talvez eu seja um dos poucos aqui no YouTube que tá falando de verdade, tá? True believer, né? Aquele que acredita verdadeiramente que o Palmeiras vai chegar na final. Eu acredito, tá? Vai ser muito difícil, mas eu acredito. E para essa partida da L contra a LDU, né? Você sabe, o árbitro já tá escalado, é o Vilmar Roldan. O Palmeiras perdeu apenas uma vez em partidas que o Vilmar Roldan apitou. Ele tende a ser um árbitro complicado. Ele picota muito o jogo, tudo é falta, tudo é chamada de atenção e isso vai gastando tempo. O Palmeiras tem que estar esperto com isso também. Tá legal? Agora vamos falar rapidinho de mercado da bola porque tem muita coisa para te atualizar, tá? A primeira delas, eu quero te fazer uma pergunta. Você toparia vender o Facundo Torres pro River Plate? É uma possibilidade, tá? O River Plate sondou o Palmeiras com relação ao Facundo Torres e o Facundo Torres é um bom jogador. Todos sabemos disso, né? O Palmeiras tem uma situação muito complicada, né? Muitas vezes ele vende alguns jogadores que chegam e não performam tão bem de primeira e depois se arrepende. Eu sempre fui um torcedor daqueles mais emocionais, sabe? O jogador não tá rendendo, tem que me vender, etc. Mas eu mudei. Eu mudei bastante nos últimos anos justamente pensando nisso. O Palmeiras vendeu o Merentiel. O Merentiel se deu muito bem na Argentina. O Palmeiras vendeu, por exemplo, de uma maneira até meio precoce, na minha humilde opinião, o Borja. E o Borja, por um bom período, se deu bem na Argentina também. Vários nomes, né? Eu sei, tem gente que vai falar que Merentiel e Borja, blá blá blá, vai dar opinião negativa, dizendo que são jogadores ruins. Tá tudo bem, eu respeito. Só que essa é a minha opinião. Eu acho que o Borja poderia ter rendido mais se tivesse um time como o Palmeiras tem hoje, por exemplo, né? De qualquer forma, é um fator complicado, porque o Facundo pode render no Palmeiras ainda. Ele é bom jogador, a fase não é muito boa, eu concordo, mas ele é um bom jogador. Agora, o Palmeiras pagou 72 milhões de reais nele. Não é pouco dinheiro. Por quanto o River Plate vai querer vender? Os valores não foram. Vai querer comprar, né? Os valores não foram revelados. Então a gente não tem essa informação para passar. Agora, por se tratar de uma sondagem para o começo do ano que vem, eu não sei. Você levaria ele no aeroporto? Toparia vender? Eu não. Eu acho que ele precisa de mais minutos aqui no Palmeiras e, assim, se não vai ser um grande jogador, um grande craque, eu acho que ele pode ser fundamental sim em muitos momentos do jogo. Outro jogador que também tem uma grande possibilidade de saída é o Giai, né? Você sabe, a gente já noticiou aqui algumas vezes que há alguns clubes da Europa interessados no argentino. Vamos lá, é o 28º vídeo que eu vou falar aqui. Pra mim, o Giai, Agustin Giai, é um jogador muito bom defensivamente, mas ele sofre muito tecnicamente. Sofre muito, tá? Para mim não é lateral pro Palmeiras, mas reforço aqui, já falei outras vezes, né? Sérgio Ramos começou como lateral e o Luxemburgo improvisou, entre aspas, ele de zagueiro e nós tivemos um dos maiores zagueiros da história da Espanha. Por que o Giai não pode jogar de zagueiro? Ele tem velocidade, ele tem força, ele é um leão marcando. Um pouco estabanado, um pouco afobado, mas pode ser treinado nesse campo. Por que não? Por que não testá-lo de repente ali de um volante no lugar do Aníbal Moreno? Porque para mim o Emiliano Martinez, ele é difícil, né? É a mesma história do Facundo. A gente tem que ter paciência. Ninguém chega na seleção uruguaia sem saber jogar bola, né? Mas ele ainda não conseguiu mostrar todo aquele futebol que a gente espera. E aí? E o Giai? Giai também tem proposta. Estrasburgo, né? O grupo que controla Chelsea. Não sei. O tempo vai dizer. Mas tem um jogador da nossa base
que recebeu uma proposta essa semana de 100 milhões de reais. O Palmeiras recusou prontamente. Eduardo Conceição, aquele que é tido como o novo Estevão, um jogador com muita técnica, uma qualidade acima da média, né? Mas muito jovem, 17 anos. Ainda não tem condição de assumir uma posição no time profissional. Mas é uma grana preta que o Palmeiras recusou. Entretanto, há a possibilidade de que novos clubes ofertem um valor semelhante, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos pelo jogador, que é, como eu repito, como eu disse, né, muito jovem. Então, sim, há grandes times da Europa, em especial aquele top 5, né, os 3 da Inglaterra, Real Madrid e Barcelona, que já estão de olho no jogador. E a informação que a gente tem é que o Vitor Reis, que foi vendido para o Manchester City, né, tá no Girona, que é do grupo, né, Grupo City, nesse momento é um facilitador da transferência para a Inglaterra, tá? É um facilitador porque tem um certo nível de relacionamento com o jogador e o City precisa, né, de um jogador diferenciado ali de base para poder compor esse novo time que está se formando por lá. Eu não sei te dizer se isso vai acontecer, mas para o Palmeiras não seria má ideia fechar um contratinho agora, assim como fez com o Estevão, com o Endrick, né? Do tipo, eu te vendo o jogador quando ele tiver 18, 19 anos, mas é isso, 300 milhões, 300, 350 milhões. Para o Palmeiras é muito dinheiro e a Leila Pereira sabe como fazer esse tipo de negociação. É isso aí, rapaziada. Sobre Gerson, mesma coisa, não tenho nada para te atualizar. Tirando o que a gente falou no vídeo de ontem, né? Que o John entrou na mira do Zenit por algo em torno de 125 milhões de reais. É muito dinheiro também, né? Muita grana. E provavelmente se o John for, eles não vão ter interesse no Riquelme como moeda de troca ali para vender o Gerson. Então essa negociação com o Gerson pode acabar melando. Estamos acompanhando de perto para te atualizar. Agora, com relação a Gabriel Jesus, nada de negócio para essa temporada. Já estou frisando isso aqui para vocês, né? E para finalizar, com relação ao Endrick, o negócio também tá meio que, sabe, às escuras, como a diretoria do Palmeiras gosta de fazer negócio, né? Sem abrir nada. Difícil, tá? A situação do Endrick bem difícil. A informação que a gente tem é que ele quer ficar entre as 4 principais ligas da Europa. No máximo, ele aceitaria ir para Portugal, né? Desde que jogasse num clube de primeira prateleira, por exemplo, Benfica, né? Para disputar Champions, alguma coisa do tipo. Lembrando que esse é o pior Benfica da história, né? Então, não sei se faz muito sentido também. Tá legal, rapaziada? Então as novidades com relação ao mercado da bola são essas. Para enfrentar o Cruzeiro também já te atualizei um pouco. Cruzeiro é um time que gosta de jogar na transição, vai ser muito difícil, tá? Um meio campo deles com praticamente 5 jogadores ali, né? E uma linha de 4 bem fechada defensivamente, um Caio Jorge veloz e goleador e um Matheus Pereira muito criativo. Então assim, transição rápida com um meia que sabe bater na bola e um atacante veloz e finalizador, não é fácil, tá? Então acho que se o Palmeiras ganhar essa partida de 1 a 0 aí é goleada. Então tá bom, quero te agradecer do fundo do meu coração por mais um vídeo, pela tua presença aqui, por todo o carinho de sempre e principalmente, tá? Porque você entrou nessa comigo, eu tô vendo pelos comentários, não está reclamando do Palmeiras. Estamos até o final da temporada comprometidos com isso. Vamos falar pontualmente de um jogador ou outro, por exemplo, o Carlos Miguel, que pra mim, sei lá, eu jogaria com o Marcelo Lomba. Muita gente vai falar que discorda, mas eu apostaria no Lomba. De qualquer forma, o Palmeiras é gigante, né? E é muito bom ter tua presença aqui comigo. Muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez e avante palestra!